Amém? Você veio à casa de Deus hoje, você vai receber uma palavra de Deus. Você não está aqui por acaso, você não ligou aí a sua TV, não sente ainda, você não ligou o seu aparelho, o seu smartphone à toa, porque eu tenho certeza que hoje, debaixo de céus de celebração que estão sobre todo o planeta Terra, Deus tem uma palavra de bênção na sua direção. Posso ouvir amém? Abra sua Bíblia em Levítico 23:1, e depois que lermos você vai se sentar, você vai passar muito tempo sentado. Então, disse o Senhor a Moisés, versículo 2, fala aos filhos do Senhor, fala aos filhos de Israel, e dize-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. As festas fixas do Senhor. Coloca a mão no seu coração. Nós estamos em dias de festas fixas, festas de celebração. Elas não são festas dos judeus. Deus disse, essas são as minhas festas, são as festas do Senhor. Então baixe sua cabeça agora, feche os seus olhos, mesmo você que está em casa, faça esse momento. Você não vai assistir o culto, você vai participar cultuando, e diga assim, Espírito de Deus, abre os olhos do meu entendimento. Eu quero aprender a Tua palavra, eu quero entender e viver os princípios de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Que eu saia desse lugar hoje, debaixo de grandes bênçãos, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo Teu povo que ouve a Tua palavra, e hoje na liberação da Tua palavra, que o Teu Espírito, que é o condutor da vida, e que é o Logos do Senhor, através do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra ao ser liberada, traga vida, traga paz, traga libertação a quem está preso, traga cura às emoções, cura o coração, cura a mente, meu Deus, cura restaurando vidas, famílias. O Senhor disse que o povo que conhece ao Senhor se tornará forte e fará grandes conquistas nesta terra. Assim nós cremos, nós recebemos, e eu profetizo e proclamo que ao som da minha voz e na liberação dessa Tua palavra, onde quer que ela chegue hoje, não só aqui em Manaus, mas sobre as vidas das pessoas no Amazonas, no Brasil e nas nações da terra que participam deste culto nesse momento, sejam alcançadas, sejam curadas, sejam libertas em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, igreja. Pode tomar seu assento. Levítico capítulo 1 está dizendo que essas são as festas do Senhor. E nós, domingo passado, estamos na realidade em dias que a Bíblia chama de Techuvá, são dias de arrependimento, né? E quando a gente olha para as festas bíblicas, essa estação do ano agora, que começou domingo passado, terminou o Shemitah, 7 anos, o 7º ano, que fala de um ano de libertação, e entrou já encaixotado esse ano. Não é assim que acontece todos os anos, mas nesse ano, Shemitah terminou e já veio puxando esse novo ciclo de bênçãos, e um portal nos céus se abriu, e você vai entender o que é isso aqui dentro da nossa cultura. Sabe, às vezes as pessoas perguntam assim, existem muitos teólogos no mundo inteiro, mas você como teólogo, aqui tem muitos profissionais liberais, você sabe que você como profissional, você pode terminar uma universidade, e dentro da tua universidade, da tua formação, você para ali na sua formação. E às vezes para você se tornar um melhor profissional, o que se faz hoje? Você vai para as especializações. E quanto mais se você quiser crescer nas suas especializações, você faz outras pós. Mas tem uma hora que não vale só viver em pós, você precisa de um mestrado. E quando você quer se aprofundar mais do que os mestrados, você vai para os doutorados da vida e pós-doctors. O que acontece hoje é que nós temos muitos teólogos que eles, dentro da academia teológica, dentro do universo acadêmico da palavra de Deus, das teologias, não existem só teólogos hoje, existem os biblistas, existem os estudantes, os teólogos que são especializados nos conteúdos bíblicos, existem os hebraístas, especializados no conhecimento, doutores em conhecimento das Sagradas Escrituras.
gente famosa, muito conhecida, mas que uma série de teólogos limitados por denominações e por teologias contaminadas com o romanismo não trazem grandes conteúdos e mais profundos sobre as doutrinas da palavra de Deus. Cristianismo é uma religião, por assim dizer, que ela não existe sem o judaísmo. Você só está aqui porque um dia o seu tataravô conheceu sua tataravó e chegou em você. Mas vamos falar das nossas famílias mais recentes, porque às vezes as nossas famílias têm algumas situações, você diz, mãe, só acontece na nossa casa. Não, meu filho, é o seguinte, tua avó, o teu avô fazia isso. Mas por que a nossa família tem essas coisas? Ih, meu filho, sei lá, ó, desde a sua bisavó que veio lá de Londres, que é o caso da minha família, desde lá, minha filha, lá nas tribos a gente fazia isso. Você gosta de farinha por causa da sua tataravó, que já comia aquela mandioca ali, aquela coisa gostosa, e a gente aprende. Aquilo está presente. A gente tem informação na nossa genética, nós temos vários médicos aqui, e a genética muitas vezes fala mais alto do que a cultura, por causa da presença, nós carregamos no nosso DNA informações, códigos genéticos ali, informações dos nossos ancestrais, e que às vezes você já viu pessoas que são meio tortas, aí o avô é torto, o pai não é, mas o filho anda igual o avô. Às vezes, a família, todo mundo é pardo ou negro, e aí vem uma criança de olhos azuis, aí as pessoas, pai é quem cria, né? Ainda diz assim. Aí a mãe ou o pai se justifica, não, era um avô que era um português, que era europeu, e aí, da onde veio aquele olho azul? Está ali presente daquela informação genética. O que eu quero falar sobre isso, sobre as questões da Bíblia? A Bíblia também é assim. Eu não posso analisar essa criança parda ou negra, com aqueles olhos verdes, maravilhosos, azuis, ou cor de mel, e olhar só para os pais e dizer, mas vocês são negros, da onde essa criança, da onde veio esses olhos azuis, tão azuis? Aí eu vou pôr em suspeição a mãe, senhora, vamos conversar? Ela disse, meu Deus do céu, o marido já olha torto, né? E aí ele se conforma, mas quando diz assim, olha, minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe, a mãe da minha mãe, eu tenho uma informação. Dentro das questões da Bíblia, nós temos algumas coisas que a gente olha no Novo Testamento, que nós não podemos deixar de olhar para o Antigo Testamento. Dentro da nossa fé cristã, nós não existimos sem o judaísmo. O judaísmo vive muito bem sem cristão. Cristianismo você jamais pode dizer que você não veio da sua mãe. Você pode até dizer que não veio do seu pai, e muitos bem, mas você não pode dizer que você não veio da sua mãe. E algumas dessas informações da Bíblia, elas estão contidas para o nosso crescimento em informação. E muitas vezes o cristianismo espalhado pelo mundo bebeu muito apenas das fontes de Roma, e não beberam das fontes hebraicas, da teologia hebraica, que é a fundadora dessa palavra de Deus. E quando se esquece de quem veio, quando eu quero justificar da onde veio o olho azul do meu filho, que eu sou negro, que a minha mulher é negra, mas que eu me atrapalho porque eu não sei nada de genética, nem me lembro que eu tinha um tataravô europeu, eu vou me complicar e me conformar na possibilidade de uma traição, ou porque a vida é assim mesmo, o corpo é assim mesmo, e não funciona assim. Nós estamos em dias de Techuvá, e quando nós olhamos para trás, dentro dos conteúdos da Bíblia, você vai entender que nessa estação, quando Deus criou, essa semana que é um marco, é a mesma data da criação do homem na terra, você pode dizer amém? Sempre que Deus quis fazer algo novo nessa palavra, sempre Deus usou essa estação chamada estação de Techuvá, do ciclo novo na terra, de um ciclo de coisas que Ele quer fazer. Vários conteúdos que nós temos falado esses dias,
Por isso que você tem que vir para a igreja esses dias, até quarta-feira. Algo novo vai acontecer na minha vida, porque os céus estão abertos para coisas novas na nossa vida. Diga amém. Tem céus abertos na sua direção para coisas que eu recebo. Céus abertos, diga céus abertos. Céus abertos. Tem céus abertos. E se você entender que céus abertos fala de coisa nova, você está ligado. Se eu dissesse assim agora, olha, gente, tem 100, para essa pregação aqui eu botei R$100 debaixo de uma cadeira aí. Quem achar o Felizardo, cheque. Tem gente que sabe que eu estou mentindo, mas a mão chega a estar assim. Aqui esse pastor já botou a mão, olha aí, meu irmão, vai que hoje colou, né? Então, às vezes a gente ouve coisas, a gente ouve informações, não tem certeza do que é, do que não é. Eu quero dizer para você que essa estação de ciclo novo é um decreto que algo novo, sim, pode começar na sua vida, depende de você. Porque você vem para a igreja, você tem que vir para a igreja esses dias assim, algo vai acontecer. Essa doença vai sair do meu corpo, eu não aceito esse problema em casa, eu não aceito esse problema em mim, eu não aceito essa artrite, meu Deus, eu não aceito, Jesus já levou isso, eu não aceito esse câncer, a estação nova. Quando o Senhor quis fazer uma nova terra, foi nessa época que o Senhor fez o milagre. Quando o Senhor quis inaugurar o templo, foi nessa estação. O Senhor disse, vão inaugurar no início do ano. Esse é a cabeça do ano. Quando o Senhor quis fazer uma nova terra, o Senhor disse, é na cabeça do ano que o dilúvio vai ter terminado, eles vão sair. Quando Ele quis rededicar o templo, era nessa cabeça do ano. Quando Ele quis levar um homem, arrebatá-lo para o céu, Enoque, foi nessa cabeça do ano, essa estação. Então eu quero profetizar que algo novo nessa estação vai começar sobre a sua vida. Amém? Porque é época disso. Amém? E aí, essa estação é chamada de Techuvá, que é uma estação de arrependimento. E é um tempo de arrependermos-nos, que é um caminho para o retorno. No calendário judaico é uma estação de 40 dias, chamada de Techuvá, que já começou, começou há 33 dias atrás, tá? Quando chegar quarta-feira vai fazer 40. Então, nesse calendário judaico, é uma estação que chama as pessoas para arrependimento. É uma estação que os judeus, eles vinham para, peraí, deixa eu ver como está a minha vida, deixa eu ajeitar aqui meus passos, né? Eu tenho falado esses dias, mas eu gosto de revisar para isso fixar no seu coração. Como é que eu fui? Fui um bom marido? Fui um bom esposo? Fui um bom pastor? Fui um bom discipulador? Fui um bom filho? Tem algum bom filho aqui? Eu fui um bom discípulo de Jesus. É um tempo disso. Vamos seguir. Vamos mais adiante. O que acontece? Ele começa no dia 1 do mês de Elu, né, que começou de domingo agora, né, entre setembro e agosto, e esse ano caiu no mês já entrando outubro, né? E termina no dia da expiação, que é dia 10, que vai ser agora quarta-feira, dentro do calendário hebraico. Ok, mais adiante, essa estação de 40 dias, ela é anual, para um exame pessoal. É aqui que os cristãos falham, que a igreja cristã deixou de fazer exames pessoais. Cada um examina a sua vida e busca restaurar a relação entre as pessoas ao seu redor e diante de Deus. Diga amém. O que a gente faz? Os últimos 10 dias são dias de maiores arrependimentos. Foi o que começou domingo passado. Começou com a entrada da cabeça do ano. Esse domingo passado, de 5, em torno de 5, 6 da tarde, na viração do dia. E de domingo para essa quarta agora que entra, nós vamos ter um grande culto aqui no templo grande, que é o culto de Yom Kippur que a gente vai fazer, tá? Que é esse marco aqui para você entender. É um marco com o início do dia da festa das trombetas. Só quem é de Deus entende. O que é isso? 70 vezes 7. Está falando aquilo que Jesus olhou para Pedro e disse. Pedro disse assim: Senhor, até quantas vezes eu vou perguntar a esse cabra safado que apronta comigo todo dia, que eu quero matar ele todo dia? É só 7 vezes, né, Jesus?
Pedro, sanguíneo, assim, colérico, aquela coisa fervorosa, fervente, igual eu e você. Senhor, um cabra safado, a gente perdoa até 7. Aí o sangue, como é? A faca está na boca, né? Faca na caveira, sangue no olho. Diz que isso é linguagem de galeroso. Porque às vezes as pessoas aprontam, e Pedro tinha umas coisas que os discípulos de Jesus aprontavam, gente, que Pedro ficava virado com aqueles caras. Na ceia de Jesus, olha o que aconteceu. Pedro passou o dia inteiro trabalhando lá com um monte de discípulo. Isso acontece muito nos encontros de pastores, nos encontros de líderes, quando a gente faz encontro. Aí tem uma turma que trabalha, tem ou não tem? Uma turma que vai, que lava banheiro, faz comida, faz isso, aquilo, faz... Aí tem uns abençoados que só chegam para sentar na mesa do lado do pastor, da apóstola. E João era um desses discípulos. Naquela última ceia, Pedro chegou cedo, foi, limpou, lavou, serviu tudo e tal. Aí Jesus vai sentar aqui, eu vou sentar do lado dele, porque tinha lugares para se sentar certo na mesa. E Pedro arrumou, trouxe as frutas, trouxe os alimentos e tal. Quando olhou, já ia começar, já era final do dia. Acho que ele nem conseguiu tomar banho direito. Sabe você, mulher, quando faz aquela festa, se prepara, às 7 da noite, você ainda nem fez a escova do seu cabelo. Pedro era careca, mas ele tinha que fazer a escova. E aí ele, nada de chegar, começa a chegar os convidados, chega todo mundo, Pedro corre, vai lá para um banho, pega a última coisa, tudo pronto. Quando ele chega, meu lugar, está lá João. Jesus sentado no lugar principal, e João é um homem de Deus. Aí Pedro procura o lugar, gente, o lugar que sobrou para Pedro. Quando você for em Israel conosco, você vai entender um pouco dessa cultura. As mesas, elas eram em U. Os empregados serviam no meio, entrava no meio da mesa e servia. Quem sentava no meio da mesa era o principal. A direita era a pessoa mais importante. Pedro trabalhou, ele queria estar à direita de Jesus. E ele olhou, está lá João. Aí ele já ficou irado, por João, nem veio aqui esse cabra safado. Puxa saco, preguiçoso. Já ficou irado ali. Aí quando ele olha, gente, vem cá, pastor Nais, quando ele olha, vem cá, vamos àquele teatro que você é especialista. E aí, igualzinho o Pedro, né? Mas ele é Jesus, cabeludo. Aí está lá ele no lugar principal. João conversa com Jesus, diz: eu te amo tanto, Jesus. Fica lá na mesa assim, aí Jesus: ô meu filho. Quando Pedro vê João encostado aqui no peito de Jesus, sabe um filho que abraça o pai? Foi essa cena. Ai, Jesus, eu encontro tanto conforto em ti. Pedro estava semi-endemoniado lá. Você pode entender isso? Quem já viveu isso? Apóstolo, vivo todo dia, então você vai se libertar hoje. Então Pedro passava essas raivas. Quando ele olhou do outro lado, Judas, ele já não ia com a cara de Judas. Judas tinha cara de ladrão. Sabe aquele cara que você olha, não me entra? Sabe o discípulo da sua célula que você olha e diz: não acredito que o apóstolo está com essa pessoa. Eu não acredito que a pastora não vê essa nó cega do lado dela. Vamos mais para dentro da família. Quando os pais que têm mais de 2, 3 filhos, o filho: eu não acredito que a mamãe está caindo na conversa dela de novo. Todos nós temos essas vivências, né? Imagina o pastor Cristiano e Patrícia, que estão aqui nos visitando, são lá de Santarém, está com toda a família. Olha só, mano, vieram, fica de pé aí, olha só, essa família pequena, gente, as famílias aqui da igreja são pequenas, a gente precisa, olha, pastor Cristiano e Patrícia com família, com sogra, com nora, com genro, com neto, Deus abençoe, e cara de menino, todos dois, pode sentar. Mas imagina
essa família desse tamanho, um filho chega lá, não pai, porque você gosta mais de fulano. Eu amo todos os meus filhos, até chora. E aí o filho olha assim, eu sei que o seu... Então Pedro pegava aquela ira, ele se alimentava daquilo. Um dia está lá todo mundo, Pedro trabalhando, Pedro que falava, quando olha, chega lá a mãe de Tiago e... Esqueci o nome, deu um branco. Ela diz assim com Jesus, diz assim, Jesus, é o seguinte, quando o senhor for rei aqui, o senhor pode colocar o meu filho um do lado da direita, outro do lado da esquerda, seu? Pedido de mãe mesmo, né? Pedro endiabrou de novo. Gente, Pedro abria tantas emoções dele, que Jesus disse, Pedro, Satanás me pediu para peneirar você. Satanás pediu, mas eu intercedi por você. Porque às vezes os nossos choques de ira, de dor, de ressentimento, como nós vamos ver aqui, eles nos travam. E Satanás ganha legalidade. Fechou o meu ponto aqui, tá? Não travou. Satanás ganha legalidade para entrar em situações. Você lembra que quando Judas traiu Jesus, a Bíblia diz assim, Satanás entrou em Judas. Judas era apóstolo. Judas andava com Jesus 3 anos. Judas era apóstolo, e a Bíblia diz, e o diabo entrou nele, por causa da ganância. Você acha que os políticos desse país aqui não tem diabos nele? Muito ou pouco? Legiões! Quem viu o último debate, viu as legiões de demônios, em alguns políticos, se não todos ali. E eles entram, está parado aqui, não sei, pode vir mexendo enquanto eu estou falando aqui. E nos dias de Techuvá, vamos voltar aqui, nós somos chamados a uma estação de perdão, porque são 40 dias que a gente tem que se arrepender das nossas asneiras, das nossas raivas, das nossas chateações, e Jesus fala muito sobre isso. Agora só abaixa um pouquinho, tá? Fala muito sobre isso, ele é marcado com o início da festa das trombetas, que foi domingo. Agora vamos mais adiante, o que isso tem a ver conosco? Ele é um feriado que é um misto de emoções, que são considerados ambos dias de ocasião para alegria e ocasião de pesar, é tipo assim. Então agora eu disse, olha, você vai se alegrar, que Deus vai fazer algo, diga amém. Então vamos ensaiar. Você tem que se alegrar, porque de fato Deus pode fazer algo na sua vida esses dias, algo novo. Mas é dia de pesar. O que é dia de pesar? É dia de que você cheque seu coração. Eu quero que Deus faça algo novo. Quer? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É dia assim, Deus vai fazer o novo. Cara, mas eu tenho que me ajeitar. Ninguém disse amém. É tempo de Deus fazer coisa nova na sua vida. Coisas maravilhosas, coisas poderosas, coisas grandiosas. Diga amém. Mas você tem que se ajeitar. Tem que se ajeitar. Tem que se ajeitar. Tem que chegar com o teu marido, Catiana, e dizer, amor, você mesmo. Tem que chegar com ele. Amor, Antônio, me perdoa. Lúcia Pedrosa, César Pedrosa, casal da líderes da rede da família. Amor, pisei na bola com você, fui demais, fui de menos, onde não supri, me perdoa, eu quero te dar uma benção. Pastor, me perdoe. Apóstolo, me perdoe. O apóstolo chegar, fulano, me perdoe. Pastora, me perdoe que eu briguei ontem contigo, que tu não estava orando, tu estava rindo. Que ontem era para orar, a pastora estava rindo. Eu disse, é para orar, irmã. Brincando aqui com ela. Mas a gente tem que se sondar. É o novo que eu quero e que eu desejo, que eu tenho a expectativa, que eu estou com a fé ativada. Tá, mas ajeita as coisas, tá? Aí vamos lá, vamos continuar para você entender isso, o que se representa, o próximo. E aí é a Rosh Hashanah, né? A alegria, porque celebra-se o ano novo, e pesar, porque o costume tem como um dia de julgamento nele mesmo, que é o dia do Yom Kippur.
acredita-se que os portais do céu serão abertos por 10 dias, que começou domingo passado e vai fechar na quarta-feira agora. 10 dias para julgamento, é dia de prestarmos conta de nossas vidas, é de você orar esses dias. Daqui a pouco você vai orar: Senhor, como foi a minha vida esse ano que passou, porque começou o ano novo bíblico. Senhor, eu preciso melhorar, eu falhei tanto. Senhor, aquela situação me trouxe tantas angústias, tantas dores, tanta raiva. Oh, meu Deus, eu superei uma série de coisas, mas tem um ponto. Senhor, eu podia ter sido um melhor discípulo, eu poderia ter sido um dizimista fiel, eu poderia ter cuidado melhor da tua casa, eu poderia ter cuidado melhor do meu pastor, da minha pastora. Eu posso ouvir amém? Às vezes Deus coloca você, o seu pastor, o seu líder de célula no seu caminho, e às vezes você é uma fonte de bênção para ele, para ela. Às vezes Deus lhe dá coisas e capacidades que você pode ser um instrumento para abençoar, para honrar. Senhor, eu honrei meu líder, eu desonrei meu líder. A honra é um princípio bíblico. O mundo tirou a honra, por isso que as pessoas não respeitam, gritam, falam coisas de respeito a autoridades. Satanás sabe que a desonra quebra bênçãos, o caminho de bênção na vida da pessoa. Você precisa honrar pai, precisa honrar mãe, precisa honrar seu pastor, respeitar seu pastor. Então esse tempo de pesar e de nós nos auto-enxergarmos. Na literatura judaica é descrito como o dia de julgamento e o dia de memorial ou lembrança. Ok? Pode passar. Como assim? Alguns descrevem descrevem como Deus sentado em seu trono, enquanto os livros que contêm todos os feitos de toda a humanidade são abertos para revisão, e cada pessoa é passada diante dele para avaliação de seus feitos. Por isso que é dia de julgamento. Ok? Eu nunca aprendi isso. Acabei de falar para você. Da onde você veio? Que teólogos te ensinaram uma pequena porção, sem amplitude do que a palavra fala, quando uma coisa fecha a outra. Ok? Vamos mais adiante. Neste dia, 3 livros de prestações de contas são abertos no Rosh Hashanah. Que livros, apóstolo? Sexta-feira no Shabat, quem veio para a aula do Shabat, eu falei dos 6 livros que existem no céu. Tem livro no céu? Tem, meu irmão. Nunca ouvi. Você falta aqui só a igreja, como é que você quer crescer? Como é que se você não entender os meandros da palavra, você não vai andar numa vida de plenitude. Por isso que a Bíblia diz assim: cresçam na graça e cresçam em conhecer Deus. E como diz um dos maiores políticos dessa terra: conhecereis a verdade, diz a palavra, e a verdade vos libertará. Ok? Voltando para o texto aí. Então, nesses dias, os livros de prestação de conta no Rosh Hashanah, que começou domingo, quero fixar isso na sua cabeça. Livro este onde contém os feitos dos justos. Feitos, o que você fez? O feito dos ímpios e de uma classe intermediária que estão registradas. Que mais isso? O significado disso para nós, quando a gente fala significado messiânico, está falando o que isso significa para os cristãos que acreditam no Messias, que o Messias já veio, que somos nós cristãos. Qual o significado disso, dessa festa chamada Rosh Hashanah? O que é isso, Rosh Hashanah, apóstolo? É um nome em hebraico. Você está numa igreja internacional, você fala hebraico. Amém? E a gente diz assim, feliz ano novo, Shana Tová. Você pode olhar para a pessoa e dizer Shana Tová? Shana Tová. Pronto. Não é só em inglês que você fala. Fala inglês, português e hebraico, algumas palavras, né? Assim que as pessoas colocam no currículo. Nível de inglês, médio. Mal sabe dar good morning, mas já acredita profeticamente que é perfeito, fluente. Ok? E aí ele diz assim, no Rosh Hashanah a gente diz Shana Tová, que é Feliz Ano Novo. E aí o toque do shofar, lembra que a gente fala festa das trombetas, porque esse shofar que você está vendo aí, este homem tocando, isso não é um berrante, isso é um chifre de carneiro que soa, que toca um som, que é um anúncio. Pá, pá. Toca durante esses 10 dias em todo Israel, que é um anúncio. Jesus está voltando.
Se você não parar para pensar, Jesus está voltando, você fica com o pé tão enraizado nessa terra, que você só pensa no seu futuro, na sua família, nos seus problemas, no quanto você vai ganhar, o quanto você vai conquistar, o quanto... Ei, essa terra não é feita para nós não, tá? Você é passagem aqui. E você como cristão tem que lembrar que você está de passagem. E é essa época do ano que Deus diz, ei, eu vou voltar. Deixa eu te lembrar. Pá, pá. Tá tocando? É isso que a festa fala. Ok? Mais adiante, o que diz aí? O toque do chofar. Durante o Rosh Hashanah, várias trombetas ou vários chofares são tocados. É tempo de haver julgamento. Julgamento na terra, julgamento nos céus, digo. As pessoas têm mais 10 dias para se arrependerem. Tá? Começou domingo, arrepender, assim, ajeitar. Fui um bom pastor, fui um bom discípulo, fui um bom líder. Se ajeitar com a mulher, se ajeitar com o homem, com o marido, com a esposa, com o vizinho. Você tem que se ajeitar. A gente está tudo bem, você vai olhar para sua mulher, minha mulher. Se eu não fui um bom marido esse ano, me perdoa. Eu vou me esforçar para ser. Eu sei que você reclama de mim, de algumas coisas, né? E se você... a gente vive bem, mas às vezes tem coisas que te irritam. Por exemplo, eu vou ter que chegar com a minha mulher e vou dizer assim, minha mulher, me perdoe, eu sei que eu tive algumas falhas, e aí eu vou falar minhas falhas com ela, mas eu vou dizer assim também, eu te perdoo, porque você, cada vez que eu tropeço nas sandálias que você deixa no meio da casa, me dá uma raiva de ti. Que minha esposa, ela senta, aí ela deixa a sandália e sai. Só que ela é santopeia, ela tem sandália para cada compartimento da casa. E aí ela deixa lá, ela sai no celular, faz outra coisa e deixa lá. Aí ela já entra com a sandália do quarto, com outra sandália. Aí com a sandália da cozinha, com outra sandália. E ela vai deixando. E eu venho. Eu acho que é só eu que tenho esse problema em casa. E eu tenho que me redimir. Já tem gente fazendo assim. Deus te abençoe, minha irmã. Somos parceiros de guerra. Eu tenho que me ajeitar, mas se eu tenho uma vida difícil, amor, eu sei que eu não fui bom sexualmente com você, me perdoe, eu vou me tratar. Porque eu casei para a gente ter uma vida sexual saudável, eu casei para eu poder ter vida sexual também, ter família, mas eu descobri que eu só tenho uma família e não está tendo mais vida sexual. Como diz Cláudio Duarte, os jovens que pensam que vão casar para ter muito sexo, quando casam, descobre que sexo para alguns casais é a coisa mais desafiadora. Aí você vai vir para a rede da família, que a gente vai tratar essas demandas, trata muito sobre as dificuldades sexuais que os casais têm, para que tenham vida sexual plena. Mas se você gerou um rombo na vida do seu marido, na vida da sua esposa, você tem que chegar lá, me perdoe. Eu vou melhorar, eu vou me tratar, eu vou tratar essa demanda, eu vou tratar essa situação, eu prometo em nome de Jesus. Ok? Vamos passar mais adiante, para você entender aí. Às vezes é um problema com o vizinho, um problema com um amigo que você rompeu, um problema com a célula. Mais orações, é um tempo de orações. Ontem nós tivemos nosso tempo de oração aqui, de clamor. É um tempo de entrega e ofertas vindo da parte dos crentes em Jesus. Mais adiante, seus familiares não salvos aos pés de Cristo. A gente vai orar pela salvação desse povo. Mais adiante, uma estação marcada para orarmos em um tempo específico de petição aos céus. Diga amém. Ok, assim sendo, quando seguimos os padrões, ou seja, os caminhos de Deus, consequentemente recebemos como resultado tempos de refrigérios em nossa vida. Isso é um padrão bíblico. Agora, é tempo de perdão. Vamos para a próxima dinâmica aqui, o próximo slide. Ele é um tempo que é um marco do perdão, de ajustes, né, de conta. Tá? E quando eu mantenho, eu sigo o padrão de não me resolver, por que é que Deus se importa tanto que eu ajeite a minha vida? Que eu tenha a libertação das minhas emoções negativas? Vamos ver aqui, pode passar para o slide aí, você vai entender que quando eu não sigo um padrão bíblico de andar em perdão, de controlar minhas emoções, de deixar a minha carne na mão do Espírito, quando eu não perdoo, amargura, ressentimento e falta de perdão, tá? Agora aqui eu vou juntar a ciência, tá? As descobertas da neuromedicina, ok?
e os efeitos das emoções sobre os organismos. Vamos falar da neurofisiologia das emoções negativas, como elas agem no nosso corpo. E por que é que Deus nos adverte? Quando eu não perdoo, quando eu não libero pessoas, eu sou tomado desses sentimentos, a amargura vai vir, ressentimento, falta de perdão, essas coisas, essas emoções, reter amargura, cada vez que eu me lembro, eu quero esganar, eu não aceito o que fez, eu não perdoo, eu perdoo, mas eu não perdoo, eu solto, mas eu prendo. Essa emoção, esse material tóxico, quando a gente é tomado por ela, gente, todos nós vivemos isso diariamente. Esse material tóxico, rancor, ressentimento, falta de perdão, ele é liberado, foi descoberto que o fígado é um dos grandes retentores desse material tóxico, que ele vem pouco a pouco, sabe, vai ali, um negocinho pequenininho, que quando você vê, depois dos anos, tem uma coisa estabelecida, e o fígado é um dos órgãos-alvos para essa coisa chamada amargura, ressentimento e falta de perdão. Eu vou te mostrar aqui que a neurociência, a medicina tem descoberto a força destrutiva dessas emoções negativas, e os milhões de crentes que estão doentes, porque não seguiram o que Cristo orientou sobre como nós temos que lidar com as nossas demandas emocionais. Vamos ver o próximo. Por exemplo, a Bíblia diz assim, tendo cuidado, fala sobre amargura. A Bíblia diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando, olha, raiz de amargura vai falar de uma árvore. Essa imagem é perfeita. Esse homem aí, ele está enraizado em amargura. Raiz de amargura brotando, faça o quê? Quando eu tenho amargura, o que a Bíblia diz? Ela vai fazer o quê comigo? Me perturbar. Diga, perturbar. Onde a perturbação acontece numa pessoa? Quando eu estou perturbado, qual é o cérebro? Qual é o cérebro? Ia cair na prova. Qual é o órgão? O órgão é o cérebro. Tu viu fulano? Meu Deus, está descontrolado. Você quer lá? Amargura. E Deus diz, olha só a gravidade disso. Ei, é você, diga sou eu. Tende cuidado para que ninguém se prive da graça, do amor de Deus. Eu posso, travou de novo aqui. Eu posso me privar. A graça de Deus está aqui. Deus diz, ei, não deixa a raiz de amargura. Quando ela entra, Deus está aqui, eu me privo desse favor de Deus. Deus está aqui e eu me privo, porque eu não faço o que Ele manda. Eu não acato o que Ele está me dizendo. Ele diz, ei, não se autoprive. Por que você não está comendo? Por que você está se privando de comer esse alimento? Não, porque eu não quero engordar. Você está se privando. Por que você está se privando do favor de Deus? Porque eu estou amargurado. Por que você está se privando de ser abençoado por Deus? Porque eu não perdoo. Por que você está se privando? Você tem um carro dentro da sua garagem e você está indo no 415 lotado, com 40 graus dentro. Você tem um carro com ar-condicionado. Não, eu estou me privando porque eu quero me purificar. Duvido que você se purifica assim. Você se purifica tomando um banho cheiroso dentro do teu carro com ar-condicionado, vai embora. O autor de Hebreus está dizendo, olha, cuide, não se coloque numa posição por causa da amargura, porque brotando, se ela cresce em você, ela vai te perturbar, e você vai o quê? O que é que diz lá? Se contaminar. Toda pessoa amargurada, ela contamina um e o outro. Vamos mais adiante. Veja como a amargura é algo sério, e nós temos que lidar com essa emoção debaixo do controle do Espírito Santo. O ressentimento e falta de perdão, o que a Bíblia diz? Olha só, quem falou sobre isso foi o cara, Pedro,
que era o mais explosivo da galera. Tem 2 explosivos na Bíblia, no Novo Testamento. Um, apóstolo Pedro, e o outro, Paulo. Quem respondeu foi um colérico. Paulo. Que a gente se identifica com esses personagens, é ou não é verdade? Olha só o que Pedro disse, São Pedro disse: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. A pessoa te fez mal e você perdoa. Amém? Diga com força, com toda a força. Não tem aquela coisa com toda a força do ódio, não. Aqui é com toda a força do amor. Tá? Pedro diz: olha, gente, o perdão cobre uma multidão de pecados. Essa imagem é muito legal, essa pedra gigantesca e na descida, pois o amor é capaz dessa coisa destrutiva, do ódio, da falta de perdão, do ressentimento, você dizer: meu corpo, minhas emoções não me guiam, quem me guia é o Espírito Santo de Deus. Paulo disse: eu esmurro a minha carne e eu boto ela assim na escravidão. Carne, tu não vai bater, tu não vai matar, porque Paulo lidava com essas emoções. E ele diz: eu reduzo a escravidão, eu escravizo minha carne, para quando eu pregar para os outros, eu estou pregando para eles, estou quebrando aqui, não. Ele disse: eu me controlo. Diga assim: eu me controlo. Olhe para a pessoa do seu lado e diz assim: eu me controlo. Pelo amor de sangue de Jesus, diga: eu me controlo. Quem é controlado aqui? Nem que seja profeticamente, levante a sua mão. Agora diga: eu vou me controlar, Senhor. Agora faça mais a oração mais profunda: Espírito Santo, me ajuda a me controlar. Se prepare que a bronca vai vir. Teste essa semana. E é teste surpresa. Qualquer hora. Às vezes aquele maridão lindo, maravilhoso que... Às vezes aquela mulher linda, cheirosa que está ali assim, você... Plaft. Às vezes aquele irmão maravilhoso. Não sei. Todos nós somos testados diariamente e Satanás... Gente, se tem uma coisa que todas as manhãs quando a gente levanta, que Satanás quer fazer, é a gente ter ofensa com outra pessoa. A ofensa, ela traz falta de perdão, ressentimento, mágoa. Vamos ver outra coisa, o que faz? Alimentar-se constantemente de tais emoções nos adoece. Olha como fica o coração. Vixe, fulano tem um coração de pedra. Fulano, viu aquela pessoa? Ih, aquela mulher é doente, aquele homem é doente, aquele lá não tem coração não. É assim. São pessoas que foram emocionalmente afetadas. Mais adiante, o perdão, o amor seja o quê? Não, o quê? Vamos ler? O amor seja... apegai-vos ao bem. Então Deus diz que a gente tem que se apegar ao bem. E apegar-se ao bem é uma busca que eu tenho que fazer. Mais adiante, vamos lá. O que o ódio e o ciúmes também pode causar numa pessoa? Toda pessoa que deixa o ódio entrar na sua vida, olha o que acontece. Quando essa emoção está no controle, o seu sistema de defesa, o seu sistema orgânico, imagina, lembra quando a gente toma um susto, a gente se arrepia, é muito rápido isso. Quando você, somente, quando uma coisa acontece com você, químicos são liberados em todo o seu organismo. E quando eu alimento ódio, ciúmes, o que causam? Pressão alta. Quem tem muito ódio vai ter problema de pressão alta, tá? Cefaleias, vive com dor de cabeça. Doenças no coração, claro, porque o ódio, ciúmes, ódio, quem tem ódio, você sabe que a adrenalina, né, ela é liberada no seu organismo. Você sabe que quem tem ódio, o coração acelera, você tem pressão no coração, automaticamente esse sangue, quem está com ódio, com raiva, normalmente esse sangue vai para áreas específicas do corpo, né, um deles é a mão. Por isso, olha, quando ele me falou, eu fiquei com tanta raiva que eu dei na cara. E dei com gosto, me arrependi, mas eu dei. O sangue, ele vai para áreas específicas. Por exemplo, quando você está com medo, para onde vai o sangue? Para as pernas, para você correr. Ah, é, né? É.
a pupila dilata, dá medo, o seu organismo se prepara. Está escuro, deu medo, o seu organismo entra em estado de alerta. Quem tem ódio está sempre em estado de alerta. A adrenalina está ali, hormônios, cortisol, que são hormônios de estresse, estão ligados o tempo inteiro. Por isso que quando a gente tem uma pessoa que está correndo risco de vida, você está ali, você está debaixo constantemente desses químicos no seu organismo. E órgãos específicos, chamados órgãos-alvos, são espancados o tempo inteiro. E aí, com o tempo, você está vendo esse coração aí cheio de perfurações, doenças como essas, doenças no coração, úlceras, até cânceres podem surgir, tá? Vamos mais adiante. Outra coisa que acontece, por exemplo, os ciumentos, ninguém aqui é ciumento, tem risco duplo de problemas de coração. Olha a cara dessa mulher aí, olha a cara dessa outra, com certeza a piriguete da história, olhando para o namorado da outra, brincando não é? Brindando, e ela olha assim. Como é que está o coração dessa mulher? Bora lá, eu quero ver uma mulher cheia de amor, cheia de love, para dar na cara. As mulheres confirmam. E o que acontece quando eu sou tomado de ciúme? Vamos pular aí. Pula mais. Não, então é o outro. É aquilo que eu falei ali. Os ciúmes, eles vão mexer. Volta ao anterior, que aí a gente vê. Eles podem causar isso: pressão alta, dores de cabeça. Imagina que você vive debaixo sempre constante de ciúmes do marido, ciúmes do filho, ciúmes disso, aquilo. Você está com essas emoções sendo sobre você, ok? Pode passar mais adiante. Vamos lá. Ódio, ciúmes, pode pular esse aí também. Raiva, o que a raiva faz? Você que lida com raiva, vou te dar uma notícia muito ruim, que a neurociência tem descoberto aí. Artrites podem estar, causas de artrite podem estar ligadas, tá, gente? Todas essas coisas podem, e são estudos comprovados, tá bem? Artrites, raiva dá pressão alta, mas como dá raiva? Os raivosos são candidatos, se já não são, a terem pressão alta. Porque a raiva, o que a raiva faz com você? O seu coração está ali, aí ele vai se acostumar. Olha, eu tive uma raiva tão grande. Fulano me fez uma raiva tão grande que eu passei mal, tive que chamar o SAMU, foi um vexame. Aí chego lá, aquela égua daquela enfermeira ainda diz que eu estava dando piti. Os pitizentos, DNV, distúrbio neurovegetativo, vulgo piti, passa mal, quer morrer, chama SAMU, você está descontrolado. DNV, tá? Distúrbio neurovegetativo, você é chique. O que aconteceu com você? Não, eu tive um DNV, aí chamaram o SAMU. E onde você acordou? Lá no 28. 28, para você estar ouvindo, não conhece Manaus, é um pronto-socorro da cidade. Ok? Doenças reumáticas, infarto, mas é claro, coração, raiva, vai infartar, meu irmão. É por isso que Deus estira isso da sua vida, porque você pode morrer, e não foi Deus, e nem o diabo que te matou, você se auto-matou, e auto-morte se chama suicídio. Falência do coração, claro, pressão o tempo inteiro. Úlceras, mais adiante, a raiva faz isso. A raiva faz a adrenalina subir, dá pressão no coração, falamos, pode pular. O ódio suprime o sistema imunológico. Eita! O que é um sistema imunológico suprimido? Você vai baixar a sua imunidade. E aí, olha, é onde as doenças entram. Fulano vive doente. Tu viu fulano? Meu Deus, eu vivo doente. Vamos ver o que aconteceu na sua vida nos últimos anos. Por que você está adoecendo tanto? Você tem alguma dessas doenças que estou te falando aqui? Pode ver que você está com algum problema nesse aí. Aí chega no médico, o médico diz, não tem nada. Aí você pira. Então eu estou ficando doido. Não, você tem uma famosa doença emocional, que você, pela dureza do seu coração, não quer tratar.
E quando a gente vai é crente, tem doença emocional e tem rebeldia no coração, porque servo de Cristo que não segue a instrução de Cristo é rebelde. Deus diz: ame e perdoe. Há um número muito alto de cristãos que armazenam ódio no coração. Olha que coisa linda aí essa Bíblia. Uma Bíblia é feita de revólver. Você pode ser cristão, amar Jesus, mas você está cheio dessas coisas. Mais adiante. Domínio próprio. Vamos ver o que sobre o domínio próprio aí, porque a gente vai precisar ter controle. Quando eu não me domino as emoções, eu permito que o orgulho entre. Sem pedir perdão, não precisa. Vou te perdoar por quê? É orgulho? Você que é armazenador de orgulho dentro de você, você é candidato a ter doenças mentais. Que doenças, apóstolo? Eu vou falar de umas duas aqui. Doenças na mente. Tem pessoas que, quando ouve a palavra doença mental, pensa só que é o esquizofrênico, o louco que sai nu na rua, ou que está morando ali porque não quer. Não, tem várias doenças mentais. E quando eu sou um cara que não peço perdão, não baixo a bola, não me reconstruo, não enfrento como tenho que enfrentar, porque eu sou o cara do peito de pombo. Sabe a pessoa que é peito de pombo? Nada abate. Ei, Jesus disse que a soberba precede ruína. Em outras palavras, você é orgulhoso, é soberbo, você vai cair. É um decreto. Todo orgulhoso, soberbo, vai cair. Por isso você tem que voltar lá. Esther, me perdoe. Pastor Nás, me perdoe. Sei que você não gosta de ser ator aqui, apesar de você ser jornalista, ter estudado na Globo, na RBN, mas você tem sim dom de talentos para dançar, cantar e fazer jornalismo. Infarte. Olha o orgulho, por quê? Fulano infartou, meu Deus, era fantástico. Fulano, meu Deus, fulano tinha uma saúde tão boa. Fulano tinha um orgulho que enfrentou uma situação de humilhação, de depravação, de privação. Infartou. Meu Deus, ele se matou. Você está entendendo por que a Bíblia nos confronta com essas coisas? Eu vi agora uma irmã fazendo um gesto muito legal, porque eu faço leitura corporal, visual, e ela fez assim, não sei se consegue dar um close aqui em mim, virou o olho para cima, e ela estava buscando lá no cérebro dela, uma lembrança, não sei se é de ódio, de raiva, ou se ela estava se checando. Legal o que você fez, não posso falar o nome dela por questão de ética, tá, mas com a sua língua. Mas a gente faz isso, é o que tem que fazer aqui nesse culto. Meu Deus, como é que eu tenho que escanear a minha alma? Porque essa estação, Deus diz assim: ei, vem para te limpar, que eu não quero que você adoeça, que você tenha pânico, ataque de coração. Está tendo pânico? Aí eu tive uma síndrome de pânico. Está tendo tanta síndrome de pânico, gente, está tendo tantas doenças mentais. A psiquiatra da igreja aqui, ela vai dar uma palestra nas próximas 2 semanas, aqui na Rede da Família, sobre as questões das doenças mentais, que é muito bom que você participe, vai ser excelente, porque ela vai falar sobre as questões do suicídio, que muitas vezes as causas estão nessas doenças aqui. Ansiedade, outro problema, você que é muito ansioso, vai ter doença do coração, problemas mentais, gastrointestinal. Nós temos uma gastro aqui, doutora, quando as pessoas chegam lá com você, doutora Dani Namias, chegam com você, você não faz uma checagem lá, uma anamnese, você diz, olha essa tua gastrite, não doutora, eu como bem, não sei, eu sou saudável, isso, aquilo, outro, ela me fale aqui como é que você está lidando com a ansiedade, suas raivas, não é verdade? Ataques de pânico. Meu Deus, eu estava no ônibus normal, estava legal. Eu tive uma sensação, minhas mãos suaram, o coração bateu. Eu disse, passa mal. Olha, quem tem crise de pânico, está assim de crentes vivendo isso. Porque você precisa fazer uma checagem mental, emocional. Essa é a estação para a gente se limpar e dizer, Deus,
eu quero me limpar disso, estou com rancor com fulano, não estou me dando bem com ciclano, essa situação veio na minha vida aqui, me destruiu nisso, essa falência aqui, meu Deus, me ajuda, e você vai botando isso diante de Deus, me ajuda a ter a emoção, a atitude certa diante disso, ok? Depressão, você que lida com depressão por conta dessas coisas que podem adoecer, isso pode lhe fazer muito mal. Ok, pode parar aí. É hora de a gente se checar aqui nesse culto de domingo. Porque se essa estação invoca um tempo de checagem, que eu preciso me rechecar, eu preciso mesmo chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me ajuda. Se eu tenho tendência a guardar essas coisas, sabe, tem pessoas que são fáceis de perdoar, tem ou não tem? Mas tem outras que não. Ai, graças a Deus eu não guardo nada com ninguém, fez, aprontou. Isso é um treinamento. A gente se treina para não deixar raiva. A gente tem que aprender a drenar a raiva. Você que lida com raiva, a raiva vem, você tem que drenar ela. Ou grita, bota um louvor, ora. Você que tem raiva, vou te dar um antídoto. Ora em línguas. Você está com muita raiva, você se ajoelha. Comece a orar em línguas. Se no meio da raiva você... Procure um pastor que você está endemoniado. Fique de pé nesse instante. A Bíblia diz: não andeis. O apóstolo Pedro, gente, Pedro é fantástico. Amo o apóstolo Pedro, porque ele é bocudo, ele diz o que pensa, ele fala nas cartas dele dos conteúdos de dificuldade dele pessoal, das capacidades dele acadêmicas limitadas. Ele diz isso. Olha, Paulo fala um negócio difícil de entender. Mas Paulo, ele também diz: olha, o diabo é sujo, ele anda ao redor, viu? E ele diz assim: não ande ansioso por nada. Eu quero esse texto, eu creio que é 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 ou 7, diz: não ande ansioso por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus. Aí Filipenses, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, isso é o apóstolo Paulo falando, antes em tudo sejam os vossos pedidos pela súplica, pela oração, súplica e ações de graças. Mas o apóstolo Pedro também fala, ele fala lançando sobre ele. Esse é o versículo que eu queria falar sobre o apóstolo Pedro. 1 Pedro capítulo 5, lançando. Sabe o que é lançar? Enquanto ele coloca aí na tela, presta atenção aqui. Lançar é você fazer isso. Eu tenho isso aqui, eu tiro do meu bolso e eu faço um lançamento. Eu tiro daqui, eu jogo, eu lanço. Não é uma coisa que eu tiro, eu arranco, porque isso vai te matar. Está aí, ó, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, medo, rancor, ódio, que causa ansiedade, chateação. Olha, esse negócio me chateou muito. Baixe sua cabeça agora, todo o auditório aqui.